Oh, aleluia. Compensa ser fiel. Compensa ser fiel. Se coloque de pé, igreja. Queremos passar o microfone agora ao pastor Evelino. Eu quero agradecer já ao pastor Evelino por poder nos atender nessa oportunidade. Eu louvo a Deus a vida dele, porque ele esteve ali em Arapuã, cuidou da obra do Senhor ali, minha família estava. Pastor Evelino, em 2010, ele esteve aqui em casa com o meu saudoso irmão Deus, e me trouxe uma palavra de conforto, de ânimo, de honra. Eu me emociono nessa oportunidade, lembrar daquele dia, mas eu guardo até hoje. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou imensamente feliz, alegre, desde o dia que eu recebi o convite de estar aqui. Desde aquele dia, meu coração se alegrou pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta igreja, de estar mais uma vez aqui em Itubiara, e para mim foi uma grande oportunidade. Eu me sinto privilegiado em estar aqui, poder abraçar e ver o pastor Efraim, nosso amigo, o Anderson, Pedro, pastor Lides, que nos convidou, e abraçando pastores aqui da presidência, da diretoria. Eu abraço todos os pastores que aqui estão. Por causa do tempo, a gente mencionar os nomes, alguns também ainda não sei os nomes. Rever aqui vários irmãos, amigos, obreiros, como o Jairo, lá de Araporã. É uma alegria para nós. Estou hospedado na casa do nosso amigo, pastor Mário. O pastor Luiz falou assim: vamos arrumar um hotel. Eu falei: não, prefiro ficar na casa do amigo do que no hotel. Ali eu sei que a gente mata a saudade, conversa, e a gente está longe, mas o nosso coração está ligado. Quero parabenizar as irmãs por essa festividade. Que lindo que é essa festa, viu, meus irmãos? Está muito bonito. Até perguntei para o pastor se todas as irmãs são daqui mesmo. E ele falou: é daqui mesmo, tudo daqui. Foi glória a Deus. Que bênção, está muito lindo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha. E depois que eu fiz uma cirurgia também no pescoço, coloquei uns parafusos aqui. Agora eu sou um homem de 9 parafusos no pescoço. Aí às vezes as viagens mais longas, ela está viajando comigo, ela sempre vai dirigindo. E aí eu durmo em paz, viu? Depois que ela pega no volante, eu fico tranquilo. E eu louvo a Deus pela vida dela. Mesmo cansada, essa semana para nós foi muito pesada mesmo, mas Deus nos deu muita graça. Os irmãos que estão aí fora do telão, Deus abençoe vocês. O tempo não comporta a todos, mas eu quero dizer desde já que este ambiente está saturado pela glória de Deus. O Senhor está presente aqui. Ele está no controle aqui. Porque nós escolhemos esse dia para adorar, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. E nós estamos fazendo isso. Não há espaço aqui para incredulidades, para inseguranças, para medo, para incerteza. E se você crê, enquanto a palavra é pregada, a palavra de Deus que é viva, eficaz, poderosa, transformadora, curadora, o Senhor Jesus pode te tocar onde você está e arrancar esta dor, arrancar esta enfermidade, arrancar este mal. Ele pode te batizar com o Espírito Santo, com fogo, renovar a sua vida. Eu tenho ministrado na maioria das igrejas que o Senhor tem me dado a oportunidade, como eu falo para a minha igreja num culto de terça-feira. Algum tempo atrás foi-me feita uma pergunta. O pastor presidente me perguntou: você quer ficar na itinerância ou você quer pastorear? E eu disse:
Pergunta difícil de responder. Porque desde que me converti, prego a palavra. E desde que me converti, tenho um desejo de pastorear. Eu disse para ele: mas eu quero pastorear, porque eu sinto um chamado de estar pastoreando. Às vezes, quando a gente desenvolve mais a itinerância, os pastores que estão na minha retaguarda sabem muito bem o que eu vou dizer, sem crítica nenhuma. Às vezes, quando a gente fica muito ligado na itinerância, a gente costuma querer pregar o que o povo quer ouvir, aquilo que pode mexer com o emocional das pessoas. Mas o pastor é diferente. O pastor, ele quer tocar nas feridas, porque quando ele toca nas feridas, Deus estende a mão para curar. Quando ele mexe naquilo que não pode ser mexido, quando ele fala daquilo que não pode ser falado, então Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Quantos vieram aqui nesta noite porque desejam que Deus toque a sua vida nesta noite? As minhas palavras não podem te curar, mas a palavra de Deus te cura. O meu toque pode abençoar a tua vida, mas o toque de Jesus é transformador. Eu creio que Deus tem algo especial para a tua vida e para a minha vida aqui nesta noite. Abra a tua Bíblia, pode ser sentado mesmo como está, no livro, capítulo e versículo tema, livro do profeta Daniel, capítulo 1, no versículo de número 8. Se você não tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, olhe na Bíblia do irmão que está do teu lado, ele não vai se importar. Versículo 8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E dentro deste versículo, o Espírito Santo orientou as irmãs e a liderança da igreja a escolher um tema que já foi muito falado aqui hoje, que é valores negociáveis. Toda a igreja? Valores inegociáveis. Valores inegociáveis. As irmãs vieram aqui à frente na peça, colocaram aqui diversas plaquinhas. Foram quantas placas, irmão? 10 placas. Daquelas 10 placas, e eu creio que amanhã, depois, mais assunto dessas placas virão. Mas orando a Deus, Deus colocou 3 palavras no meu coração sobre os valores inegociáveis. Isso não quer dizer que um valor é melhor do que o outro, que eu escolhi o melhor, ou escolhi o menos prioritário. O que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer para os irmãos aqui nesta noite. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre valores, não tem nada a ver com dinheiro, está relacionado ao senso ético, moral. O que é valor? Tudo aquilo que é importante para mim, tudo aquilo que tem a primazia para a minha vida, tudo aquilo que é muito importante é algo de valor. E dentro desta elucidação de valores, há valores que são meios e há valores que são os fins. Há valores que nos levam ao objetivo principal. Por exemplo, se nós falássemos de valor, dinheiro é um valor, mas não é um valor final, é um valor meio, que nos leva para aquilo que nós desejamos alcançar: conforto, segurança, felicidade. Nos leva a isso.
Quando nós falamos da igreja, a igreja também tem um valor, mas não é um valor final. A igreja é um meio pelo qual nós alcançaremos as promessas de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos, mais uma vez, mais do que nunca, entender que tudo aquilo que é importante para mim é um valor. E dentre esses valores que constroem a minha vida, que caracterizam a minha vida, há valores que são inegociáveis. Não tem negócio. Depois que ele foi construído, depois que ele formou o meu caráter, ele não pode mais ser negociado. Eu não posso negociar. Agora, você não pode deixar de entender também que Satanás é um ótimo negociador. Que Satanás é um ótimo negociador. E eu poderia provar isso apenas com uma expressão. Ele enganou a terça parte dos anjos dos céus. O que será que ele prometeu para eles? Qual foi a negociação? Para que aqueles anjos perfeitos, imortais, santos na presença de Deus, trocassem aquele lugar de glória para acompanhá-lo. Ele é um ótimo negociador, porque ele usa a astúcia, que é uma capacidade sobrenatural de enganar, de tirar a pessoa de um lugar perfeito e transportar ele para um lugar caótico, sem que essa pessoa no meio da caminhada perceba. Por isso nós precisamos ficar atentos. Por isso é tão importante, é tão lindo, é tão maravilhoso esse tema: valores inegociáveis. E eu quero falar sobre 3 valores, se o tempo nos permitir. O primeiro valor, que é inegociável, estava dentro aqui daquelas plaquinhas, é a integridade. Repete comigo assim: o meu valor inegociável. O meu valor inegociável É a minha integridade. é a minha integridade. Não tem negócio. Não tem negócio. Jó no capítulo 31, versículo de número 6. Jó, ele faz um desafio a Deus. Já pensou alguém desafiar a Deus? Um mortal, um mero mortal desafiando a Deus? Mas Jó se olhava no espelho da sua alma. Jó conhecia quem ele era diante de Deus, e por mais que ele procurasse, ele não encontrava razão pelo que ele estava enfrentando. E se a gente prestar atenção nos primeiros capítulos da Bíblia, nos primeiros capítulos do livro de Jó, não havia razão. Não havia razão para ele passar por tudo o que ele passou. Mas a gente vê que Satanás acusa Deus de corromper Jó. Satanás acusa Deus de corromper o coração de Jó. Pois Satanás diz para Deus: sabe por que é que ele te adora? Ele te adora em vão. O Senhor encheu ele de bens, de saúde, de tantas coisas. É por isso que ele te adora. É claro que Satanás sabia que não era isso, mas ele estava negociando. E Deus disse: não é. Pode tocar em tudo que ele tem, que ele vai continuar me adorando. Pode tocar na sua saúde, que ele vai continuar me adorando. Pode mexer com ele de todo jeito, só não tira a sua vida. Glória a Deus. E ele vai continuar me adorando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jó me diz uma frase que nós às vezes ousamos dizer: no eu vim, no eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Na repetição tem um sonido bonito, mas às vezes na prática nós fazemos o contrário. A primeira luta, a primeira questionamento, a primeira provação, nós já começamos a acusar todos e tudo que está à nossa volta do que estamos passando. Mas no capítulo 31, verso número 6, Jó desafia a Deus dizendo: pode me pesar,
em balanças fiéis. Sabe o que é balança fiel? De pesar miligrama. E o Senhor conhecerás a minha integridade. Nem precisava de Deus pesar, porque Deus deu testemunho dele. Deus sabia quem era Jó. Deus sabia quem era aquele homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Integridade é um valor que a gente não pode negociar. A mulher diz para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: falas como uma louca. O Deus que eu sirvo não é um Deus que eu possa amaldiçoar, nem que eu queira. O Deus que eu sirvo é um Deus que está de pé para receber o louvor, para receber a adoração, para receber a gratidão da igreja que serve a Ele e tem a igreja como um meio para chegar à eternidade. Ser íntegro é a qualidade de inteiro. Não pode ser meio crente e meio mundano. Não pode ser crente de manhã e de noite desviado. Não pode ser crente na igreja e no sítio tomar uma gelada. Não pode ser crente meia boca. É inteiro, qualidade de inteiro. Tem que ser crente, pé roxo, onde quer que esteja. A glória de Deus está contigo, a presença de Deus está contigo, e você tem que dar testemunho de fidelidade a Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, porque infiel não precisa de vigilância. Infiel não precisa de vigilância, já está na lama, já está no espojadouro de lama. Mas o fiel Deus vigia de perto, sabe por quê? Não é para punir. Deus vigia de perto para guardar, para proteger, para avisar, para falar com ele: não vai por este caminho, para falar com ele: olha para mim, para falar com ele: vem para mais perto. A glória de Deus chama ele, porque ele é fiel. A integridade é algo tremendo. Há alguns anos atrás, eu estava pesquisando alguma coisa a respeito disso, da integridade. E eu cheguei nas moedas de ouro. Lembra daqueles tempos antigos que as moedas eram de ouro? Falsificadores sempre houve, e havia os que falsificavam também o ouro. E alguém pergunta para uma pessoa sábia, com a mão cheia de moedas: você consegue identificar qual dessas moedas é a falsa? E ele disse assim: coloca aqui na minha mão. E ele jogou para cima. Quando aquelas moedas caíram no chão, elas emitiram um som. O som da verdadeira era diferente. E ele pegou e disse: essa é a verdadeira. O ouvido dele era tão apurado que o som que aquela moeda emitia ao tilintar no chão dizia assim: aqui tem ouro, aqui tem valor, aqui tem preciosidade, aqui tem algo que vale a pena. Nós não estamos em uma cúpula, nós não estamos em uma redoma, nós não estamos presos, nós estamos no meio da sociedade. Nós estamos lidando com pessoas, e a nossa vida emite um som. As nossas ações emitem um som. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: qual é o som que está saindo da tua vida? Qual é o som que você está emitindo? O que as pessoas estão ouvindo
sair, exalar da sua vida. Deus conhece o som da integridade. Deus sabe quem eu sou dentro, fora da igreja. Deus sabe que se eu negocio esse valor ou não. Deus sabe se a minha vida é pautada num caráter ilibado ou não. Deus sabe se eu passo cheque sem fundo, se eu compro e não pago, se eu falo mal dos outros, se eu murmuro, se eu levanto contra a minha liderança. Deus conhece um coração infiel, porque um coração infiel emite um som que não chega aos ouvidos de Deus como uma sinfonia agradável. Mas aquele que é íntegro, sincero, por onde ele passa, ele vai emitindo um som de integridade. Os colegas da faculdade dizem assim: essa moça é uma jovem de Deus. Os amigos do trabalho dizem: esse não fica nas rodas de piadas. Este homem é diferente, essa mulher é diferente. No meio dos obreiros, Deus coloca no coração e alguém sabe: aquele é diferente, aquela é diferente. Deus sabe, Deus conhece Davi. Ele diz assim: não importa o que a minha boca fale, mas o Senhor conhece a verdade do meu coração. Deus conhece a verdade que está no seu coração. Esses dias atrás eu disse para um rapaz que a mulher dele traiu ele, e eles se separaram, e até hoje ele está meio abalado. Precisou de ir para psicólogo, precisou de tratamento, e até hoje ele está abalado. E conversando com ele, ele disse assim: eu me culpo, porque talvez eu pudesse fazer algo diferente, e ela não tivesse me traído, não tivesse abandonado o lar, não tivesse abandonado os filhos. E o Senhor me deu uma palavra para ele naquela hora, e eu disse para ele: não há nada que alguém possa fazer contra um coração infiel. Não há nada que alguém possa fazer contra um coração infiel. Você podia dar tudo o que ela quisesse, que assim, ainda assim ela te trairia. Você podia fazer todos os mimos dela, que ainda assim ela te trairia. Pastor, será que é assim? É assim. Um coração infiel é indomável. Uma pessoa que é desleal, nem do lado de Jesus ele não consegue ser íntegro. Uma pessoa que é mau caráter, ele vem para a igreja e nem Jesus transforma ele continua mau caráter. É um desvio. O que tem de gente na igreja, irmão, que só vive mentindo. O que tem de gente na igreja que está pensando: eu não adultero, eu não roubo, eu vou para o céu tranquilo, mas é mentiroso que dói. Falta de caráter. Conta mentira assim, de cara lambida, como diz o ditado. Falta de caráter, de integridade. Tem gente que trata, dá a palavra e não vai, e não cumpre, e não faz aquilo que prometeu. Isso é falta de caráter. Um crente não pode viver dessa forma. Um crente tem que cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que um crente, está lá no Salmo de número 15, o verdadeiro cidadão do céu, se ele fizer um contrato, ainda que ele sofra dano, depois que ele deu a palavra, ele tem que cumprir. Ele tem que ser fiel. Ah, pastor, você está pegando pesado, pensei que a festa hoje ia ser avivamento. É avivamento, irmão. Avivamento é aquilo que nos muda. Avivamento é aquilo que nos transforma. Avivamento é aquilo que nos toca. Avivamento é aquilo que nos fere. Mas Deus abre a ferida, mas Ele mesmo sara. Em Apocalipse capítulo 21, a classe dos que vão ficar de fora começa com os cães, mas termina com os mentirosos. Começa com os cães, vai para os feiticeiros, vai para os sodomitas, vai para os idólatras, vai para os avarentos, mas termina com os que amam e praticam a mentira. A porta é estreita, meu irmão. O caminho é estreito. Ser fiel até a morte
íntegro até a morte, leal até a morte. Jesus olha para Judas com a mão no prato. Judas já sabia que ele ia trair. Jesus deu uma advertência: um de vós vai me trair. Não havia nada que Jesus fizesse que pudesse mudar o coração dele. O que Jesus podia fazer, já fez. Deu advertência, falou quem era, e mesmo assim ele está disposto a trair, a continuar com o seu intento sanguinário, diabólico, avarento, carnal, terreno. Ele continua. E Jesus fala assim: porque você deixou Satanás encher o teu coração. Você negociou um valor que não podia ser negociado. Você foi chamado de apóstolo, mas agora descobriu que você não é. Você foi chamado de discípulo, mas agora descobriu que você não é. E Jesus, sabe o que Jesus fala ainda? Amigo, a que tu vies? Porque o relacionamento de Deus conosco não muda. Porque a Bíblia diz, o escritor Hebreus diz assim: Deus é fiel, permanece fiel. Ainda que a gente seja infiel, Ele continua sendo fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo, é a sua essência, é o seu caráter. É um valor inegociável de Deus, Ele é fiel. É um valor inegociável de Deus, Ele nos ama. É um valor inegociável de Deus. Não dá para negociar a sua sinceridade, irmão. Não dá para negociar a sua integridade. Qualquer coisa que tentar macular o seu caráter, você tem que sair fora. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo um jovem, José. Tem muita gente hoje correndo atrás de mulher para todo lado. E José estava correndo da mulher. Alguém poderia dizer assim: mas você está correndo porque não gosta? Gosta, mas não é dele. Gosta, mas não é o tempo dele. Gosta, mas não é para ele ainda. Se ele caísse, ele negociava tudo que Deus preparou para ele. Olha para o irmão que está do lado assim: Deus tem preparado grandes coisas para você. Deus tem coisas grandes preparadas para você. Deus tem coisas grandes preparadas para o teu ministério. Mas Satanás é ardiloso. Ele vai te oferecer coisas que não é no tempo de Deus. Ele vai te trazer propostas que não é Deus que está propondo. Mas vai parecer que é Deus. Mas vai parecer que é lindo. Eu me lembro de um período de transição no meu ministério, pastor Anderson, pastor Fred. Eu estava sem pastorear a igreja. Eu abri mão de salário da igreja, de direção da igreja, por causa de um chamado que Deus fez no meu coração. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, você não pode ficar do jeito que você está. Eu vim aqui hoje, estou enviado de Deus. Eu vou, escolhe um lugar, que eu vou abrir uma igreja lá para você. Empresário, mega empresário, tinha mais de 10 empresas, faturava mais de 2 milhões ao mês. E ele falou assim: pode escolher o lugar, vou montar a igreja, arrumar tudo, vou te dar um carro, apartamento para você morar, salário de 10 salário mínimo, tanque de gasolina cheio, nada, tudo tranquilo. E eu, meu irmão, fazendo bico, dependendo só da graça de Deus, a coisa estava mais feia do que tudo. Aleluia, glória a Deus. E eu olhei para ele e falei assim: eu vou orar. Se Deus falar comigo que essa proposta é Ele que está fazendo, eu aceito. Mas se Deus não falar comigo, eu vou esperar o tempo de Deus na minha vida. Satanás é negociador. Ele falou assim: você nunca vai receber uma proposta melhor do que essa. Eu falei assim: vou sim. Passou uns dias, Deus falou no meu coração que Ele não estava naquele negócio, que era para me aguardar o tempo dele, porque o tempo de Deus não é negociável. Porque o que Deus tem preparado para a minha vida eu não posso negociar.
A minha chamada é inegociável, o meu ministério é negociável, a minha integridade é inegociável. Glória a Deus. Tem muitas moças hoje perdendo algo lindo que Deus preparou, porque não está esperando o tempo de Deus. Tem muitos homens que estão perdendo algo lindo no seu ministério, na sua vida, porque não estão aguardando o tempo de Deus. Não é à toa que a gente estava até conversando um pouco, pastor Fred, não é à toa que a gente vê hoje, parece cada esquina tem uma igreja, uma placa de uma igreja com uma denominação diferente, não que a gente nunca viu. E muitos nunca foram pastores, nunca tiveram o chamado de Deus, se intitularam pastores. Talvez o chamado deles era lá para frente, mas eles não souberam aguardar o tempo, negociaram o chamado, fizeram barganhas, e às vezes muitos chegaram lá no topo, mas permanecer lá, aí é que é a dificuldade. Tem gente que venderia a alma para o diabo, para poder alcançar postos aqui nessa terra. A gente tem visto hoje, já foi falado um pouco aqui sobre a corrupção que ataca o Brasil e em todas as esferas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando esse céu que está acima de nós se abrir, quando a trombeta de Deus tocar, quando os anjos do Senhor se enfileirarem para receber a noiva do Cordeiro, a Bíblia diz que Ele vai buscar uma igreja especial, zelosa, de boas obras, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou aguardando Jesus voltar. Eu estou desejoso que Jesus volte para buscar a sua igreja. Eu estou sentindo nessa última hora que a igreja não está mais cabendo aqui. Há uma mistura tão grande que a gente já não consegue mais ter um discernimento claro. As coisas estão cada vez mais estreitas, mais apertadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um povo aqui nesta terra que ainda está orando, que ainda está de joelho. Há um povo nesta terra que ainda está vivendo na santidade. Há ainda um povo nesta terra que está gemendo na presença de Deus e dizendo: Senhor, olha para nós. Quem tem rede social aí? Facebook? Quem tem? Ficou medando. Meu Jesus amado, eu já vi coisa tirar máscara de crente, mas igual o Facebook não existe. Eu já, irmãos do céu, está te aterrorizar. Está te aterrorizar. As fotos sensuais, a maneira como as pessoas se comportam, a maneira como as pessoas lidam com as redes sociais. Uma coisa que poderia ser agradável, uma ferramenta para testemunhar de Jesus, às vezes vira uma ferramenta para escandalizar o nome de Jesus, para escandalizar a igreja. Crente, onde você estiver, na frente do meu computador, na frente da câmera, na frente do seu celular, você é ovelha, você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Facebook não é uma vitrine de exposição do seu corpo. Facebook não é um palco para você desabafar e arranjar briga com os outros. É para se relacionar em amor. É para aproveitar a ferramenta para evangelizar. Se você não falar nada, mas sempre que você postar algo, seja algo decente no âmbito social, tem que ter decência e ordem. Tem que ter decência e ordem. Em todo lugar que o crente estiver, você é testemunha de Jesus. Você é testemunha de Jesus.
Integridade. Segundo valor negociável é a nossa fé. Também trouxe a plaquinha da fé. Você não pode negar, barganhar a sua fé. Esses dias atrás, um pastor amigo chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço. O que está acontecendo? Os obreiros da minha igreja não querem dizimar mais na igreja. Eles não querem dar mais dízimo na igreja. Estão falando que isso é coisa do Antigo Testamento. Na internet está cheio de gente querendo falar coisas e coisas a respeito disso, negando a fé que nós temos no Senhor. E aí um monte de gente e a igreja está passando por uma dificuldade, porque tem alguém lá dentro inflamando, dizendo que não é mais para crente dizimar, que isso é coisa do Antigo Testamento. E ele estava apavorado. Sabe por quê? Porque Satanás é um ótimo negociador. Ele chega debaixo da orelha de um crente fiel e fala com ele: para com isso, faz isso mais não, você está sendo bobo, para que isso? E começa a dissuadir. Mas sabe quem ele consegue dissuadir nisso? Só quem tem um coração avarento. Porque quem tem um coração fiel sabe que Deus nunca precisou e nunca vai precisar do seu dinheiro. Nunca precisou e nunca vai precisar do seu dinheiro. O que precisa do seu dinheiro é o reino, é a obra dele, é a manutenção do seu reino, é a expansão do seu reino, é o sustento dos obreiros, é o cuidado com a casa de Deus. Tudo custa dinheiro. E tem gente que fala assim: não vou fazer isso, por aquilo. Irmão, se você não quiser entregar o teu dízimo, fica à vontade, irmão. Se você não quiser fazer isso, problema teu. Mas eu vou dizer para aqueles que fazem, são fiéis, nunca deixar de fazer, porque entendem que dizimar na obra de Deus é um chamado maior que não pode ser negociado. Porque quem investe no reino de Deus abre as janelas do céu sobre a sua casa, sobre a sua despensa, sobre a sua família. Irmão, esse povo fica nos criticando porque nós dizimamos. O dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. Se ele quiser tomar cerveja, ele toma. Se ele quiser fumar cigarro, ele fuma. Se ele quiser comprar carro, ele compra. Se ele quiser fazer o que ele quiser, ele faz. Eu vou entregar o meu dízimo na casa do Senhor. Eu vou entregar a minha oferta aqui no altar do Senhor, porque eu sei que daqui Deus derrama a bênção na minha vida. Valores que não podem ser negociados a nossa fé. A gente aceitou Jesus e creu. A gente passou por um discipulado, aprendeu a palavra. E aí daí a pouco, não acredito mais nisso. Eu acho que não é assim. E começa a ter questionamento, sabe por quê? Primeiro, preguiça de estudar a Bíblia. Pegar textos isolados. Deixar que Satanás, com as suas sutilezas, te engane. Irmão, eu te desafio. Se você que não é dizimista, colocar um propósito no teu coração de fidelidade a Deus, se a tua vida financeira não vai multiplicar em prosperidade e graça. Isso é a nossa fé. São valores que não são negociáveis. A gente sabe o que tem que fazer pelo reino de Deus. Imagine se alguns anos atrás algumas pessoas pensassem isso. Será que a igreja tinha chegado até aqui? Tudo é uma artimanha de Satanás para parar a igreja, para obstruir o trabalho da igreja, para não deixar que a igreja avance, triunfe, cresça, multiplique. O reino de Deus, olha para o irmão que está do teu lado e assim: o reino de Deus precisa de você. Seja fiel, mantenha a sua fé, porque se a tua fé estiver mantida diante de Deus, a tua fé para abrir a mão é a mesma fé que move a mão de Deus, é a mesma fé que crê que Deus vai abrir as janelas do céu. Olha como é que é lindo isso, irmão. Você já jogou alguma coisa pela janela? Um balde de água pela janela? Você abre e só faz assim.
É o balde inteiro. Não é pingando, é o balde inteiro. Joga tudo. Eu não quero nada na minha vida que não seja projeto de Deus. Mas tudo que for projeto de Deus, eu quero. Eu quero. Quantos querem? Quantos querem? Deus tem o melhor reservado para você na vida financeira também. Abre a tua mão. Invista no reino de Deus. Depois você para uma irmã dessa aqui, a irmã igual a irmã de Lamar, as irmãs que estão na liderança, pergunta para elas quanto que custaram o congresso. Pergunta para ela quanto que ficou para decorar, quanto que ficou para isso, quanto que ficou para alimentação, quanto que ficou para aquilo. Pergunta como que elas conquistaram dinheiro para fazer o evento. Quantas noites em claro, quantas coisas que prepararam para vender, quanta humilhação às vezes para pedir um dinheiro para alguém que não sabe se vai dar. E a igreja está aí, ó, cheinha, glorificando a Deus. Sabe qual que é o meu sonho, irmão? Como servo de Deus, como pastor, como obreiro, como uma pessoa que ama o trabalho do ciclo de oração. Eu sou fruto das orações do ciclo de oração. Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é que quando as irmãs dissessem assim: a nossa festa está chegando, as pessoas voluntariamente chegassem para o dirigente do ciclo de oração e falassem assim: quanto a senhora precisa? Eu quero dar uma ajuda. Deixa eu dar uma oferta. Deixa eu semear aqui. Eu reuni numa igreja que não tinha ninguém desempregado. Sabe por quê, irmãos? Ciclo de oração, 9 horas da manhã. A gente mandava só um bilhetinho e falava assim: eu já fiz um voto. Meu primeiro salário eu vou dar R$50 para o ciclo de oração. Eu já fiz um voto. As irmãs vão orar? Lembra disso, pastor Pedro? As pessoas hoje parecem perder a fé na oração. Irmão, não fica desempregado não. Conta com essas guerreiras aqui, ó. Conta com essas guerreiras. Só que a mão que vai tem que deixar alguma coisa. Pastor, tem que pagar pelas orações? Mas não é isso que eu estou dizendo. Você está entendendo, você é inteligente. A gente não se aproxima diante de Deus vazio. Quando a gente chega diante de Deus, Deus sempre vai perguntar: o que queres que eu te faça? O que é que você tem em casa? Pode ser um pouquinho de azeite. O que é que você tem em casa? Um pouquinho de farinha. Pode ser um pouquinho. Deus vai multiplicar. Pode ser apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas vai dar para alimentar uma multidão. Pode ser pouca coisa que você vai semear, mas Deus vê a intenção do teu coração, e a intenção do teu coração agrada a Deus. Caim ofertou e Abel ofertou, mas Deus só recebeu a oferta de Abel. Sabe por quê? Porque Deus viu a intenção. Deus conhece a intenção do meu, do teu coração. A nossa fé nas coisas de Deus, na obra de Deus, no projeto de Deus, que a igreja avançar e crescer, não pode parar. E por último, encerro. O último valor que é negociado também foi falado aqui. É a nossa comunhão. O que é comunhão? Está de acordo. O que é comunhão? Nós podemos promover reuniões, mas comunhão nós não temos esse poder. Nós podemos promover uma reunião gigante com milhares e milhares de pessoas, mas nós não podemos promover a comunhão, porque a comunhão é promovida pelo Espírito Santo. A comunhão é promovida pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo já está em comunhão com o outro que também tem. E não importa se ele está aqui ou se está lá no Japão, quem tem o Espírito Santo está em comunhão. Por quê? Porque não é uma reunião, é estar no mesmo pensamento, ter o mesmo objetivo, sentir a mesma coisa, viver a mesma coisa. Quem tem o Espírito Santo está sentindo o mesmo, porque o Espírito Santo ele não veio para promover a união, ele veio para promover a unidade. Sabe quando é que nós somos fortes? Quando nós nos tornamos um. Sabe quando é que nós nos tornamos imbatíveis? Quando nós nos tornamos um. Agora, a comunhão
ela tem duas direções. A primeira direção da nossa comunhão, e é inegociável, é a nossa comunhão com Deus. Eu aprendi com Davi que a pior coisa que pode existir é eu não sentir a presença do Espírito Santo. Eu aprendi com Davi, o Salmo 63, o Salmo 42, que a minha alma tem que suspirar por Deus, que a minha alma tem que anelar por Deus, que a minha alma tem que ter desejo de Deus, como uma terra seca e cansada que não tem água. A minha alma tem que desejar Deus. Esse é o desejo de comunhão. Eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Mas pastor, como que eu não perco? Como que eu mantenho a minha comunhão com Deus? No caminho da oração. Para você ter comunhão com a tua esposa, você tem que conversar com ela, tem que andar junto com ela. Para você estabelecer uma amizade mais íntima, mais próxima, tem que sentar perto, andar junto, conversar junto, falar sobre as mesmas coisas. Você já pensou, já prestou atenção? Se eu te perguntar aqui, você vai conseguir visualizar isso. Quem aqui tem 35 anos? 35. Tem várias pessoas com 35. Você pode prestar atenção que o seu grupo de amizade, de elo mais íntimo, tem tudo a mesma faixa etária sua. Você pode ter amigo mais velho, amigo mais novo, mas os que você tem mais afinidade é sempre os da sua mesma idade. Sabe por que isso? Porque a faixa etária já fala alguma coisa. Fala que nós vivemos no mesmo período, experimentamos as mesmas coisas, vimos as mesmas coisas, passamos por períodos iguais. Então a gente tem uma afinidade. Toda conversa que vai não é saudosista ou não é futurista. Você vai conversar com um jovem que está pensando há 10 milhões de anos no futuro. Você vai conversar com mais idoso, ele está falando sobre as coisas do passado. Não que é negativo isso, mas as pessoas da sua mesma faixa etária conversam do mesmo assunto. Jesus, o Espírito Santo, ele está no meio da igreja para ele promover a unidade da igreja, para que a unidade tenha o mesmo sentimento, para que a igreja tenha o mesmo parecer, sinta a mesma coisa e pense a mesma coisa. Aleluia. Nós não podemos perder a comunhão com Deus. Se você perder a comunhão com Deus, perdeu tudo. Mas aqui na terra, nós também temos que ter comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos nos aproxima de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem se sujeitar. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas não aceitam a gente chamar a atenção. Até mesmo funcionário, às vezes você vai falar com um funcionário, ele já não acha bom, ele já quer mudar de emprego, ele já quer arranjar confusão. As pessoas estão cada vez mais distanciadas. Esses dias atrás eu vi um psicólogo dizendo que esta quarta revolução industrial, que é a era tecnológica, aproximou as pessoas via as redes sociais, mas afastou as pessoas do seu convívio fraternal. As pessoas não têm mais paciência para conversar com o outro. Esses dias eu fui num fast food, uma loja de lanche, e enquanto eu esperava o lanche para me levar, parece que foi, não sei, nem me lembro o nome da loja. Enquanto eu esperava o lanche ficar pronto, aí eu estou vendo uma família assentada, 4 pessoas, um homem, uma mulher, deduzi que era uma família, 2 crianças, um adolescente de uns 14 e o outro menino de uns 6 a 7 anos. Não se trocava uma palavra, irmão. Cada um tinha um celular. Eles estavam todos juntos na mesma mesa, mas estavam conectados à distância com outras pessoas. Não havia uma conexão entre eles, não havia uma comunhão entre eles. Só sentaram ali para comer. Eu não quero conversar com você, eu não quero só ouvir sua voz, eu não quero saber de nada disso. Nós temos que tomar cuidado, que os nossos jeitos, que aquilo que nós achamos, que aquilo que nós pensamos que é certo,
Que aquilo que nós queremos defender a todo custo não esteja nos afastando das pessoas que mais nos amam. A igreja é uma família fraternal que deve viver em comunhão apesar das diferenças. Nós não estamos aqui para falar que todo mundo tem que ser igual. Não, irmão. Nós estamos aqui para dizer que nós precisamos viver em comunhão. Se a gente não amar o irmão a quem vemos, como amaremos a um Deus que não vemos? Se nós não temos comunhão com este irmão, com esta irmã que está do nosso lado, como é que a gente vai ter comunhão com Deus? E eu vou dizer para vocês uma palavra que eu poderia dizer quem está no púlpito. É impossível. É impossível estabelecer uma comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe comunhão com Deus sem oração. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. Um dia uma irmã falou para mim assim: pastor, eu estou na Santa Ceia aqui, na comunhão aqui, porque eu estou em comunhão com Deus, mas eu quero ficar no meu cantinho, não quero nem saber desses irmãos. E falou um nome esquisito. Eu falei: irmã, então não toca na ceia, então não toca na Santa Ceia. Porque antes da Santa Ceia ser comunhão com Deus, é comunhão com os irmãos. É todos comendo do mesmo pão. É todos participando do mesmo cálice. É todos aceitando o mesmo sacrifício. Não tem esse negócio de você não quer conversa com os outros. Tem uma coisa que está matando, destruindo, desconstruindo vidas na igreja. O que é, pastor? O rancor, a mágoa. Isso está aprisionando pessoas. O rancor, a mágoa é uma prisão que não te deixa prosperar, que não te deixa viver na plenitude do Espírito Santo. O rancor é uma cadeia que pode perdurar durante anos e só tem uma chave, e a chave está na mão do rancoroso. Qual é a chave? Perdão. No dia que você liberar o perdão, você sai da cadeia. No dia que você liberar o perdão, você sai dessa jaula. No dia que você liberar o perdão, o teu cativeiro muda. Sabe o que Deus disse para Jó? Já foi dito aqui o versículo hoje. Vou mudar a tua história. Hoje eu vou mudar a tua sorte. Deus, como é que vai ser? Ora pelos teus amigos. Amigo igual aquele, irmão, que já pode tirar férias. Amigos como aqueles que você está na cinza, está no pó, e ele chega lá para te acusar. Amigos como aqueles que só sabem lançar no teu rosto coisas que você não fez, te acusando de coisas que você não fez, pedindo para você blasfemar contra Deus, trair o Deus que você serve. Amigos como esses ninguém precisa. Mas Deus falou assim: ora por eles. Se você não orar, não tem vitória. E Jó teve que orar. E quando Jó ora, a Bíblia diz assim, versículo 10, capítulo 42: e Deus mudou a sorte de Jó, o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Sabe quem é que te fere? Sabe quem é que te magoa? Sabe quem é que te dá prejuízo? Sabe quem é que te causa dano? Não é o inimigo. O inimigo, você está preparado para ele, resiste ele na porta. É o teu amigo. Davi no Salmo 51 diz assim: era aquele que andava junto comigo, que participava da ceia comigo, participava da festa comigo. Era ele que me traía. Era ele que fazia mal a mim. Mas isso faz parte dos relacionamentos. Você só vai ser ferido por um amigo porque você tem amigo.
Então já começa a agradecer a Deus que você tem amigo. Mas tudo na vida é um aprendizado. Quando alguém te fere, é Deus provando você para fazer você crescer. Crescer em graça, crescer em amor. Quando alguém te afronta, Deus está usando essa pessoa para fazer você se levantar, tomar posicionamentos que um verdadeiro cristão tomaria. Não é sair no tapa, não é brigar, é estender o outro lado e dizer: eu te amo, apesar das suas diferenças, eu ando com você, apesar de você me odiar. Paulo foi odiado pela igreja de Corinto, mas ele escreve para a igreja e diz assim: eu sei que vocês me amam cada vez menos, mas eu me deixarei gastar por amor de vós e amo vocês cada vez mais. Esses dias atrás, eu encerro aqui, viu, pastor? Esses dias atrás, eu e minha esposa, mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, nós recebemos a visita de um obreiro. Eu pensei: um obreiro uma hora dessa é B.O., é problema. Mas recebemos ele e a esposa, e ele começou a conversar e foi falar sobre o gênero. Tem uma história. A filha dele, ainda adolescente, recebeu um rapaz, o rapaz abusou dela, ele ficou sabendo, ficou chateado, cresceu uma mágoa no coração. Mas os dois começaram a se consertar, nós intervimos, casou, mas ele estava com ódio no coração. Naquele dia, ele chegou em casa vociferando ódio, e ele disse assim: pastor, eu vou matar o meu genro. O que ele fez comigo ninguém pode fazer. Vou matar ele hoje. E ele só falava em matar. E nós vimos o demônio manifestar nele. O demônio manifestou nele. O demônio do ódio foi: vai matar ele. Mas Jesus vai entrar com providência. E nós começamos a repreender o demônio, e ele começou a ficar estrebuchando. E nós oramos, repreendemos, e eu levantei ele. Ele não sabia onde estava fora do ar. Estava fora do ar. E eu disse para ele assim: você hoje vai dar o primeiro passo em direção à tua vitória. O que é, pastor? Você vai orar pelo teu genro, e a tua oração vai ser perdoadora. Você vai orar, vai falar o nome dele em voz alta, e vai dizer para Satanás ouvir que você perdoa o seu genro. E ele levantou as mãos para cima, a esposa chorando. Ele ajoelhou e ele começou a orar, falou o nome do genro, fez a oração perdoadora, e Deus começou um processo de restauração na casa dele. Satanás quer dividir a família. Satanás quer dividir, colocar um contra o outro. E tem gente que tem anos que não conversa com o genro, que não conversa com a sogra. Irmão, se você é crente, tem que quebrar essa barreira hoje. Se você é crente, tem que destruir essa cadeia hoje. Eu quero que você se coloque de pé. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Que Jesus amava tocar as pessoas. Jesus amava tocar as pessoas. Jesus tocou na mulher Jesus tocou no leproso. Não ficou leproso, sarou o leproso. Jesus tocava as pessoas e o milagre começava a acontecer. Sabe o que nós fazemos hoje? Nós nos afastamos. Nós não queremos mais tocar as pessoas. Nós não queremos mais abraçar as pessoas. Nós não queremos mais estabelecer elos, vínculos fortes com as pessoas. Você deve se lembrar do tempo do comadre, da compadre. Era o tempo que um ia almoçar na casa do outro, um matava um frango, chamava o outro, e havia uma alegria entre os vizinhos e tal. Hoje a gente não vê isso no meio da irmandade, no meio dos crentes. Às vezes as pessoas sentam do lado do outro durante um ano inteiro e não sabem o nome da pessoa que está do lado, quanto mais o que ele está passando.
vieram aqui nas últimas forças, mas o Espírito Santo trouxe você aqui hoje para tratar você, para curar você. E na igreja tem algo que a gente pode fazer que é tão simples, mas cura as pessoas. Um dia eu estava numa igreja, acho que eu já contei isso aqui para o pastor. Estava numa igreja, e de repente uma irmã começou a cantar, andar pelo meio dos outros e começou a abraçar as pessoas. E eu disse assim, começou a unção do abraço. E o Espírito Santo me repreendeu. Falou assim, não. Quantas pessoas você já abraçou aqui hoje? Perguntou para mim, o Espírito Santo lá no púlpito. Tem pessoas aqui que não ouviram a palavra, não ouviram os cânticos, mas eu trouxe aqui para abraçá-las, porque hoje eu vou transformar a vida delas. Eu falei, Jesus amado, cada pessoa que aquela irmã abraçava, a glória de Deus descia. Nós não podemos falar de comunhão, irmão, estando distante. Quem sabe tem pessoas aqui hoje que você precisa perdoar. Quem sabe tem pessoas aqui hoje que você precisa fazer um conserto com ela. Quem sabe tem pessoas aqui que precisam fazer uma oração perdoadora, começar hoje um processo pela alguém da sua família que lhe machucou. Não é incomum nem no meio dos evangélicos ter moças e rapazes, crianças que são abusadas pelos parentes. Já nasce um ódio, uma amargura. O Satanás, ele entra para destruir aquela família, aquela pessoa através daquele abuso. Mas hoje você tem uma ferramenta de Deus aqui. Sabe qual é a ferramenta? É o seu abraço. Pastor, eu posso convidar a minha esposa para cantar? Você pode cantar? Pode cantar o hino que Deus colocar no seu coração. Eu quero que você saia do teu lugar, irmão, enquanto a minha esposa estiver cantando. Durante esse louvor, e depois eu vou fazer uma oração breve, mas durante esse louvor, você vai escolher aqui dentro, lá fora, pelo menos 5 pessoas que você gostaria de dar um abraço, ou de ser abraçado por essa pessoa. Irmão, não é esses negócios que as pessoas fazem assim, que você encosta a mão assim, isso não é comunhão não. Você às vezes fala assim, tá doido para sair fora do compromisso. Dá um abraço de verdade, dá um abraço profético, dá um abraço e dizer no ouvido desta pessoa assim: Deus começa hoje um projeto de mudança, de cura, de avivamento na sua casa, na sua família. Deus começa hoje algo grande que você só vai entender daqui a alguns anos. Deus começa hoje um processo de cura, de libertação, algo que somente a presença e a comunhão do Espírito Santo pode fazer. Quem tem coragem, aceita o desafio. Pode deixar o seu abraço curar, pode deixar o seu abraço transformar. Enquanto você vai abraçar, Jesus vai abraçar você. O Espírito Santo tem liberdade aqui nesta noite. Quebra a resistência agora. Aí fora, quebra a resistência agora. Aqui no altar, vamos quebrar toda a resistência. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, agir, renovar nossas vidas. O Senhor Jesus está sobre a tua vida. O Senhor Jesus abençoa a tua casa. O Senhor Jesus cura as tuas feridas.
Santo, tem alegria no Espírito, onde vem a presença dele. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos. Oh, aleluia! Amanhã tem mais. Amanhã no mesmo horário estaremos aqui todos em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã o pastor Jaime de Iguaçu estará ministrando a palavra de Deus. Venha, traga mais um. E nós estaremos aqui debaixo da mão poderosa do nosso Senhor Jesus. Pastor, é para ir dando a bênção apostólica. E o amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, cubra você e a sua casa com o sangue dele. E a graça do Senhor resplandeça sobre o vosso rosto.